grupo precisa apresentar. A nota, ela é individual, tá? Não é por grupo. O grupo é só para facilitar a comunicação. Mas eu avalio cada aluno, tá? Então, no grupo, por exemplo, dos 5 que vão apresentar agora, os 5 estarão sendo avaliados. Tudo bem? Então, vamos lá. Grupo 1 está com a palavra. Boa noite. Vou estar apresentando aqui a minha tela para vocês. Só um minuto. Boa noite, Adriana. Precisa estar com a câmera ligada, professora? Não. Se por acaso a sua internet cai alguma coisa, pode ficar com a câmera desligada, não tem problema. Só preciso te ouvir. Tá, ok. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Está começando a aparecer, agora sim. Certo. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Adriana. Nosso grupo ele vai estar apresentando um pouco sobre o Kanban para as empresas em meio à pandemia da Covid-19. Bom, primeiramente eu vou estar falando um pouco sobre a introdução ao sistema Kanban. Vou falar um pouco do conceito e o surgimento dele. Bom, o Kanban ele faz parte da administração da produção e é um cartão de sinalização. Ele controla o fluxo da produção ou o fluxo de alguma atividade. Ele é conhecido como um sistema de comunicação interna e ele tem o objetivo de controlar a produção, organizar os projetos ou prezar pela melhoria da administração do tempo. O Kanban ele baseia-se na referência visual, ou seja, o uso de alguns cartões de cores distintas. Esses cartões, se for dentro de uma empresa, pode ser físico ou pode ser digital também, via algum sistema. O Kanban ele foi idealizado pela Toyota na década de 1960 e ele até hoje é amplamente utilizado. Ele tem a movimentação e o fornecimento dos itens de produção na medida do seu consumo. O que seria isso? Ele faz com que o abastecimento de material, não haja abastecimento de material sem a necessidade ou a solicitação. E é até por isso que ele é considerado o sistema just-in-time. Por prezar por essa realização de que ser produzido, ser transportado ou ser comprado na hora exata, sem que haja o estoque ou os custos decorrentes desse estoque. Eu passo a palavra agora para o próximo integrante. O Gabriel. Eu acho que o Gabriel ainda não chegou, ou chegou. O próximo do grupo não está aqui? Eu acho que ele ainda não está disponível. Quem é o próximo? Seria o Gabriel. Pula a parte dele. Pode falar, Leonardo? Eu não sei a parte dele, professora. Mas você não quer pular essa parte e continuar no assunto e ele volta? Pode ser. Claro, quem seria próximo é o Marco, então. Marco ou o Júlio? Não, sou eu. Tá me ouvindo? Tamo, Júlio, pode Tá falar. ouvindo? Ah, sim. É que tô com o internet meio ruim. Aqui a gente tem um funcionamento prático do Kanban. Para imaginar mais essa parte, eu imagino o oxigênio de um hospital. A gente tem alguns níveis que o paciente chega com Covid, né? E aí ele fica num nível que ele fica melhorzinho, né? Depois de 24 horas ou 48 horas ele vai piorando. Então a gente pode classificar por cores. A gente pode classificar o verde como um relativamente bom, que ele chega, né? Na entrada dele, o amarelo quando ele já está um pouquinho na metade, né? E o vermelho quando o processo dele está piorando cada vez mais. Então a gente pode imaginar isso por cima de cartões, às vezes tipo, né, empresas maiores utilizam mais cores nos sistemas. A gente tem vários tipos de cores que vai classificando determinada
que ela quer representar, tipo, o grau de dificuldade ou o grau de agravamento desse paciente. Passa a palavra. Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo? Estou sim, Marcos, perfeitamente. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco da implementação na empresa do sistema Kanban, né? Essa imagem que vocês podem ver na tela é de um quadrante utilizado nos sistemas Kanban para a escolha da técnica a ser aplicada na empresa. Esse quadrante ele é utilizado para escolher entre as técnicas de MRP, sistema MRP, ou do Kanban. No caso, a escolha do sistema Kanban, ele se aplicaria onde tem a parte que fala segundo ali, que seria o segundo quadrante. Nesse segundo quadrante, o item da demanda, ele apresenta uma demanda alta e uma baixa flutuação. O que significa? Significa que é um item que sempre se utiliza e utiliza muito, né? Então, no caso, quando o item ele possui essas características, a escolha do melhor sistema para aplicação na empresa seria de um sistema do tipo Kanban. Um outro tópico que fala nos slides, como vocês podem ver, no caso, eu acabei de falar, os itens mais indicados são os do segundo quadrante, para o sistema do tipo Kanban. E por onde começar a aplicar esse sistema dentro da organização? Obviamente, deve-se começar pelos itens mais fáceis, né? Deve-se começar com poucos itens, porque eles são os itens mais fáceis e eles têm maior probabilidade de um resultado favorável. Então, a partir disso, se obter-se um resultado favorável, pode-se aumentar a aplicação em outros itens, né? Aumentar a aplicação na empresa em outros itens. Seria basicamente isso. Gabriel ou Leonardo que vai falar agora? Sou eu agora, professor. Acho que o Gabriel não chegou, não. Isso, cheguei Entrou na agora. sala. Mas pode apresentar que eu volto aí. Tá legal. Vou Beleza. falar um pouco sobre a metodologia Kanban na utilização aí na parte da Covid, né? A gente tem aqui a superlotação de serviços de emergência, um fenômeno bastante evidente no início da Covid, 2020, na Itália, onde teve os maiores casos no início, né? Impacto forte a gestão clínica, a qualidade de assistência e todo o leito médico. A gente tem que o sistema foi inicialmente aplicado a processo de produção de indústrias, e aí acabou tendo que ser improvisado para ser uma ferramenta de apoio na gestão de leitos. E a implementação do sistema Kanban, né, em hospitais, clínicas, etc. Agregou, preconizando no monitoramento e na reclassificação de risco dos pacientes em observação nas salas de emergências, utilizando o protocolo da classificação de risco. Isso vai estar agregado, não sei se vai estar nessa fonte aí, mas vai estar agregado a um estudo, né, acho da Fundação Oswaldo Cruz. Tem um estudo que fala sobre isso. E essa rotina permite também que realoque os pacientes por gravidade e especialidade, facilitando também a realização de consultas, a gestão e a programação de transferências e adequação das necessidades de cada como que fala? Paciente. É isso aí. Muito bom esse exemplo que vocês deram. Parabéns. Gabriel? Meu professor, eu vou abrir aqui. Eu acho que, não sei se o pessoal está abrindo aí o vídeo. Tô te vendo. Muito bom ver Eu acho que vocês. Nem que seja Eu acho que é chato a professora da aula e, né? O professor, eu vou falar sobre a inspiração do Kanban. Bom, na realidade, o Taishi, né? Ele é o dono da Toyota e foi até os Estados Unidos conhecer como que funcionava o sistema, né? O sistema de Ford, né? Que era o Fordismo na época lá. E o Fordismo, na realidade, ele tinha 3 conceitos, né? Que era a sua intensificação, a sua economia e sua produtividade. E foi vendo isso aí que o Taishi aprimorou suas
suas técnicas. É um pouco bem simples na realidade, né? Mas eu vou explicar um pouquinho. Ele foi até lá e viu que essa produção, a produção era uma produção empurrada, entendeu? E estão me escutando aí, pessoal? Então, cara, pode continuar. Perfeitamente, Gabriel. Ah, tá. Era uma produção empurrada e tinha muito desperdício, né? E ele entendeu que isso não estava no alcance dele, né? Porque o Japão, na época, ele passava por um período de pós-guerra. Então, tinha muito falta de produto, não, falta de matéria-prima, né, na época. Então, ficava um pouco fora do alcance dele. E daí, na cidade, no Japão mesmo, né, ele foi fazer uma visita num supermercado, uma coisa bem simples, olha que interessante. Uma coisa bem simples. Foi fazer uma visita num supermercado e ele teve uma brilhante ideia, que pra gente é tão simples, né? Ele notou que o supermercado ele funciona da seguinte forma. Após a compra, né, o pessoal compra sua mercadoria e tira das prateleiras, e logo após vem um repositor e coloca suas mercadorias de volta, né? Então ele olhou isso aí, achou interessante, ele falou assim, então por que eu não vou usar da mesma forma, entendeu? Depois de sair o mercadoria pronta, né, do meu estoque, eu faço essa reposição. E daí ele pensando nessa forma, ele aprimorou muitas coisas no negócio dele, né? E deixa eu até ler uma partezinha aqui que eu achei bem interessante. E foi dessa forma que ele conseguiu essa grande sacada aí, foi a partir disso aí que ele conseguiu melhorar seu estoque, seu desperdício. Bom, eu acho que é isso. Como que é? Não consigo achar uma palavra interessante para entender certinho, mas saiu, entrou, deslocou, né, seus produtos, ele foi evitando seu desperdício, entre outras coisas. Eu espero que deu para entender, não sei se foi. Para mim, sim. Na verdade, o que ele fez foi a amenização dos problemas que ele tinha Isso, alcançado também, né? com a questão da entrada e da saída. Quando vocês estudaram custos, possivelmente vocês lembram de PEPs e WEPs. Então, ele, na verdade, fez através de uma fichinhas de cores para amenizar os problemas. Isso, a fichinha. E exatamente. o exemplo que o Leonardo deu é extremamente importante hoje dentro do processo da pandemia. Obrigado, Por quê? De nada, Leonardo. Porque, na verdade... Aqui também. Aí, tá vendo? Só porque eu Que falei que ia saudades dar do meu ponto amigo quem Léo. estava com a câmera ligada. Ó, na verdade, quando a gente coloca isso, a gente cai nos problemas que nós estamos enfrentando hoje, da falta de vacina, de medicamento, de material nos hospitais, questão hoje, né, principalmente do medicamento para intubação, a gente cai nos problemas da falta de gestão, e uma das ferramentas é o Kanban, né? O E Kanban, a gente tem o eu Just in notei, Time, a gente tem professor. célula de produção, mas também o Kanban. Uhum. Eu notei que o Kanban eu até falei pro Marcos aqui do grupo, é uma coisa bem interessante que eu uso no dia a dia e eu não sabia que se chamava Kanban, né? Inclusive, tem um aplicativo que chama Kanban, que você pode Sim. baixar e fazer as anotações das suas atividades diárias. E aí eles viram umas fichinhas, e aí você dá prioridade àquilo que deve ser feito primeiro, e depois ele vai organizando. E ele vai alocando dentro dessas caixinhas as suas prioridades. E assim, eu não sei se o pessoal já falou, mas o Kanban é um sistema ele usa 3 cores, né? O verde, o amarelo e o vermelho ali para sinalizar que, ó, você não precisa dar atenção para isso no momento, né? Na parte do estoque não precisa dar atenção. Ali a amarelinha você deixa numa, né, uma possível necessidade, e o abaixo é uma extrema necessidade, é uma coisa que você tem que dar mais atenção, né? Não sei se o pessoal já comentou isso aí, mas no dia a dia eu uso
o tempo todo. A questão de numerário, né? Então, eu tenho um sisteminha que eu uso, que ele mostra para mim ali, ó, você tem certa quantia de cédula ali numa gaveta, entendeu? Tem uma quantia de cédula. Então, você tem que dar atenção para aquela gaveta, que ela está faltando, está sobrando. Então, é uma coisa bem interessante. Eu não sabia que eu usava, né? Você trabalha onde, Gabriel? Não escutei, Léo. Você trabalha onde? Na sua mesma cooperativa. Fiquei sabendo que é muito boa. Opa. Finalizou o grupo? Ok? Certinho? Então, nós agradecemos ao Valeu, grupo, Léo. Falou. a explicação, aos meninos que vieram de camisa igual para poder apresentar, o Léo e o Gabriel. Muito bem. Marcos, obrigada. Júlia, que estava com problema na internet, não conseguiu falar. E a Adriana pelos slides e pela sua apresentação. Muito obrigada. Então, a gente conseguiu aí apresentar o primeiro. Vamos, então, para o segundo. Em relação à câmera, era só uma descontração, tá? Não é obrigado a ficar com a câmera ligada, a não ser que a sua internet te suporte e você não tenha problema para que a sua apresentação aconteça, tá? O segundo grupo, ele mandou um link, tá, de apresentação, e eu vou estar, então, abrindo a apresentação do grupo e disponibilizando a apresentação para todos, bom? Algum problema do grupo? Quer o grupo falar antes ou eu já posso fazer a transcrição da apresentação? É o meu grupo? Só para... Exatamente, você é o grupo 2. Só para dizer Isso. que a gente conseguiu fazer algo bem unido, né? O tema era bem desafiador, principalmente no contexto atual, que é a pandemia, e a gente conseguiu aí fazer alguns levantamentos de dados, né, de arquivos para poder fazer um bom trabalho. E a gente conseguiu, creio eu, que realmente fazer um bom trabalho. A gente teve alguns desafios, né, em questão de abordagem, mas eu creio que a nota será muito boa, espero eu. Vou começar então a gravação, a apresentação da gravação. Olá, boa noite. A nossa equipe, ela vai falar sobre Just in Time em tempo de pandemia. Mas antes de entrarmos mais a fundo no assunto Just in Time em tempo de pandemia, a gente primeiro precisa entender o que é Just in Time. O que ele significa? Quais são os seus objetivos? E quais são as vantagens do sistema Just in Time? Bom, o Just in Time, ele significa momento certo. É um sistema com o objetivo de produzir a quantidade exata de um produto de acordo com a demanda, de forma rápida e sem a necessidade ou a formação de estoque. Não significa estoque zero, tá? Ele é só um estoque mínimo, fazendo com que o produto chegue ao seu destino no tempo certo. Por isso ele carrega o nome de Just in Time. Bom, qual seria a sua principal vantagem? A principal vantagem de trabalhar com esse sistema, ele fica concentrado na agilidade do processo e na redução de custos de estoque, o que implica nos resultados de toda a cadeia produtiva. Ele pode ser utilizado tanto por grandes empresas como por pequenas empresas também. O fornecedor entrega as matérias-primas em pequenas quantidades, por isso o fluxo contínuo de entrega torna o processo de desenvolvimento de produto mais rápido, também exigindo mais agilidade na entrega do produto final e, consequentemente, otimizando o espaço de armazenagem. Bom, agora a gente precisa entender sobre como que esse sistema vai funcionar em tempos de pandemia. Será que essa pandemia de Covid-19, ela não expôs várias vulnerabilidades
desse sistema, desse modelo de negócio usado hoje? Será que haverá alguma tendência para os estoques maiores? Bom, nos próximos vídeos agora você vai ver que os meus colegas explanaram um pouco mais sobre esse assunto. Eles falaram sobre just in time em tempos de pandemia na indústria, no varejo e qual está sendo utilizado, se está sendo utilizado alguma outra opção de sistema no lugar de just in time. Olá, bom, eu vou falar sobre a utilização do método just in time nas indústrias automobilísticas em meio à pandemia. Bom, em primeiro lugar, já vou adiantar que as indústrias tiveram que se reinventar com a utilização deste método em meio à pandemia. Por quê? Como já foi dito, o método just in time, ele atende à demanda na hora certa. Ou seja, basicamente, esse método foi criado para auxiliar na cadeia produtiva, produzindo pequenos lotes para atender a demanda solicitada. Ou seja, o produto é produzido e entregue ao consumidor final, sem haver a estocagem do produto acabado no estoque, para assim não haver a depreciação do produto. Esse foi o ponto-chave para a criação deste método. É claro que houve outros pontos essenciais, como a produtividade, publicidade, enfim. Falando deste método fora de um contexto de pandemia, crise, ele é ótimo. Tem esses problemas em si, né? Mas, enfim, na pandemia, as indústrias sofreram muito com esse problema e tiveram um grande problema. Por quê? Na pandemia houve a quarentena, o lockdown, e as indústrias pararam com a produção, os fornecedores fecharam-se as portas. E quando eles voltaram, se depararam com um aumento repentino na demanda, no qual eles não conseguiram atender. Como eu disse, os fornecedores também fecharam-se as portas, ou seja, houve também uma grande falta de insumos, ou seja, matéria-prima para produzir e atender a clientela. E o problema que ocasionou foi um grande número de perdas de vendas. E com isso, as indústrias tiveram que revisar todo o método just in time, né? Procurando pontos chaves para solucionar esse problema e se levantarem em meio à pandemia. Com isso, elas pensaram na utilização do método just in case, que foi um método justamente criado para auxiliar na cadeia produtiva em tempos de crise, basicamente o que as indústrias estavam passando. E ao contrário do método just in time, o método just in case, ele atende a demanda com antecedência, né? Ele auxilia na cadeia produtiva a produzir o produto mesmo sem o pedido da demanda e ter a estocagem do produto, para que assim eles estejam preparados para um aumento repentino da demanda e possam atender a sua clientela, né? Evitando, né? Tirando de fato a ocasião de ter perda de vendas. É claro que o que o método just in time traz como solução, ele traz como problema, que são a depreciação do produto. Mas é uma forma das indústrias automobilísticas se levantarem em meio à pandemia. Olá, tudo bem? Bom, meu grupo ele está estudando acerca do Just in Time em tempos de Covid. O Just in Time ele é um sistema que foi criado, começou a ser estudado em meados da década de 70, porém foi impulsionado na década de 80 com o avanço, com a expansão da tecnologia e informação. Hoje eu vou focar um pouco mais na parte do varejo, certo? Que tem sido um dos grandes setores, né, a serem afetados pelo Covid, por ser a parte que realmente as pessoas tendem a consumir ou a trabalhar, né, a serem utilizados. Então, o Just in Time ele tem sido afetado diretamente, por isso o varejo ele também sofreu grandes mudanças, porque o Just in Time ele trabalha da forma de só a produção, só a rotatividade de produção quando a demanda é tudo aquilo que é comprado, é tudo aquilo que é solicitado. Nesse sentido, as pessoas pararam de consumir ou diminuíram de forma radical, fazendo com que o varejo perdesse uma grande demanda e que dessa forma as indústrias diminuíram radicalmente a sua produção. Isso fez com que o Just in Time
perdesse a sua capacidade de atuação e prejudicando assim toda uma cadeia de suprimentos. Então ocorreu um efeito negativo em toda a cadeia. Desde os estoques, como não há demanda, também não há a matéria-prima. E como não há a matéria-prima, não há estoque. Então houve uma grande perca, tanto de materiais quanto de desperdício. Porém, o Just in Time ele estuda justamente isso, para evitar percas de material, percas de desperdício de tempos, desperdício de capital. Porém, tudo isso foi afetado de forma negativa. Isso fez com que o varejo também sofresse ou passasse por um grande déficit. Assim como a falta de demanda, não há também matéria-prima, tanto na parte de alimentos, na parte de vestuário e em todos os setores. Porém, esse foi a grande desvantagem, né? A pandemia afetou diretamente a parte do varejo e também prejudicando assim muitas pessoas que trabalhavam nessa parte. Isso não quer dizer que acabou, porém ele apenas surgiu um efeito negativo no varejo. O método Jansen-Quays é justamente o contrário do método Jansen-Time, pois ele apresenta a premissa de que é melhor sobrar do que faltar. Ele é altamente usado por empresas que não possuem dados sobre seu histórico e previsão de vendas. E com isso não conseguem uma previsão exata da demanda dos seus produtos. Isso representa o cenário da pandemia e os seus reflexos em muitas empresas e indústrias. Ele tem como vantagens a condição de driblar os contratempos, sugerir promoções e também os produtos pronta entrega. Diante das restrições do método Just-in-Time, o método Jansen-Quays, que é derivado, se adapta melhor às condições agora na pandemia, pois as empresas e indústrias estão se readaptando a este modelo, porque ele se previne contra fatores inesperados, como os pedidos em cima da hora, problemas com transportes. Mas ainda assim é importante que haja uma projeção, uma previsão do que vai acontecer para que esses produtos não fiquem obsoletos nos estoques e nem percam a validade, o que vai ocasionar o descarte dos produtos e gerar prejuízo para as empresas e indústrias. Boa noite, me chamo Helder. Após as falas da Juliane, do Luiz e da Lari e da Elaine, podemos concluir que a pandemia afetou muitas organizações. Quase todas elas tiveram que se reorganizar, pois o impacto foi diferente conforme a área de atuação de cada uma. Como podemos ver, quem trabalhava com Just-in-Time sofreu por conta dos transportes parados em determinado momento, principalmente ali no começo, que acabou acarretando atrasos em toda a cadeia, já que trabalham com estoques mínimos. E houve também a questão do fechamento das empresas, a readequação para evitar o contágio entre os colaboradores, como a redução de jornada, ou trabalho em home office. No começo, realmente estávamos todos perdidos ali até conseguir entender bem o que estava acontecendo, né? Para empresas que trabalham com produtos que sofreram impacto direto, como álcool em gel, máscaras, luvas, o trabalho de Just-in-Time foi prejudicado devido ao aumento repentino e gigantesco da demanda, o que causou a falta dos mesmos no início de estudo. Nesse caso, algumas precisaram se adequar ao modelo Just-in-Case, que também foi citado, que é exatamente ao contrário disso, onde o foco é manter estoques grandes, produzir sempre com muita sobra para não ocorrer o risco do mercado ficar desabastecido. Assim, consegue preços melhores de matéria-prima, porque consegue uma diminuição no custo de frete, pois compra em grande quantidade. Nas empresas que já trabalhavam com essa forma do Just-in-Case, mas os produtos não são essenciais, acabou basicamente ocorrendo o inverso. Eles precisaram diminuir o estoque, porque a demanda diminuiu muito. E assim, basicamente a diferença entre o Just-in-Time e o Just-in-Case é que o Just-in-Time possibilita um fluxo de caixa maior que o Case, já que não há necessidade de grandes investimentos para se manter um estoque que acaba ficando ali parado e vários fatores que você acaba economizando, né?
mas cada empresa consegue perceber o que se adequa melhor à sua realidade. Somando tudo isso também, há de se considerar a alta dos preços das matérias-primas, combustíveis, o dólar, que acabam impactando em todas as empresas, refletindo diretamente no consumidor. Afinal, que é nós que conseguimos perceber um aumento significativo em tudo isso. Obrigada, então, a Juliana, a Larissa, Luiz, Elaine, Helder. Realmente vocês conseguiram aí abarcar o conceito e ainda trazer alguns exemplos dentro da gestão da Covid. Muito obrigada ao grupo e parabéns. Grupo 3, então, ele tem como foco a célula de produção em meio à pandemia. O grupo postou aqui o link, acho que postou agora, porque não tinha antes, e eu vou então reproduzir. Alguém quer falar? Tainara, Ingrid, Milene e Daniela. Alguma observação antes de sair o vídeo? Ou está tudo ok? Grupo? Os membros do grupo, tudo ok? Posso passar o vídeo, não tem nenhuma observação? Acredito que não, né? Porque ninguém falou nada. O grupo está aí, pelo menos? Alguém do grupo? Sim, professora. Vocês postaram o link aqui no grupo? Eu te enviei no WhatsApp, professor, o link. Mas você não colocou no grupo. Lá no Drive, como a gente pediu. É isso? Você só encaminhou pelo WhatsApp? Só, professora. Vou pedir para todos colocarem no Drive, porque senão eu vou ter que ficar procurando mensagem no WhatsApp. E o meu WhatsApp quase não tem mensagem durante o dia. Como vocês postaram lá na quinta-feira, eu vou ter que procurar. Alguém de vocês podem, pelo menos, colocar o link aí no chat para mim? Ou fica difícil? Senão eu vou ter que ficar procurando no WhatsApp, vou ter que sair da sala. Já consegui aqui achar. Vou então abrir o compartilhamento. Olá, eu sou a Tainara Cristina, do curso de Administração, e hoje meu grupo vai apresentar sobre célula de produção em meio à pandemia do Covid-19, que foi proposto pela professora Jane. No caso, a gente optou por dividir este tema em alguns tópicos e eu vou falar quais são eles. O primeiro tópico é o conceito da célula de produção, o segundo é como que essa célula de produção funciona, o terceiro, quais são os principais objetivos da célula de produção, e por fim, como que está sendo a célula de produção em meio à pandemia do Covid-19. Sendo assim, o conceito de célula de produção tem sido aplicado na indústria de manufatura com o objetivo de simplificar o planejamento e diminuir o tempo de produção, aumentando assim a produtividade da empresa e também melhorando a satisfação dos trabalhadores, no caso. Então, portanto, o principal objetivo da célula de produção é manter a produção mais perto do fluxo contínuo, que no caso a minha colega irá falar sobre isso nos próximos tópicos, né? Mas é isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de como funciona esse processo de célula de produção.
Para a gente entender um pouquinho melhor, num processo de produção acontecem algumas etapas, como, por exemplo, a parte da mão de obra, a parte de equipamentos, a parte de montagem, os métodos. Então, todo um processo, ele deve estar ligado, acontecendo de forma contínua, é isso que faz, né, a célula. Geralmente, o formato da célula é apresentado num layout em formato de U, justamente para que esse processo, cada etapa não esteja longe uma da outra, né? E esse é o maior objetivo, fazer com que o processo todo aconteça em menos tempo. Geralmente é utilizado onde existem operadores, né, e equipamentos, mas ela dá certo não somente na manufatura, dá também, por exemplo, na construção civil, em shoppings, em supermercados. E é isso, esse é o funcionamento de uma célula de produção. Boa noite, meu nome é Ingrid e hoje eu vou citar os principais benefícios que a célula de produção possui. Bom, para começar, uma célula de produção ela é um arranjo de pessoas, de mão de obra, de máquinas, materiais e métodos em que as etapas dos processos elas estão próximas e ocorrem em ordem sequencial, através do qual as partes são processadas em fluxo contínuo ou, em alguns casos, de forma consistente, com lotes pequenos, mantidos em toda a sequência das etapas do processo. Uma empresa, ao utilizar a célula de produção, ela consegue reduzir os custos consideravelmente em relação ao método tradicional. Dessa forma, elas podem trazer muitos benefícios para a empresa. Esses benefícios trazidos pela aplicação da célula de produção podem ser a redução de estoque em processo, redução de custos, redução da quantidade de material, aumento da qualidade do produto, simplificação da programação, entre vários outros. Olá, eu me chamo Milene. Eu estarei aqui falando sobre a célula de produção em meio à pandemia do Covid-19. Bom, as indústrias brasileiras elas tiveram uma queda de 91% nas suas produções. As empresas e as indústrias elas tiveram que diminuir por mais da metade ou paralisar totalmente a sua produção, tendo assim um comércio afetado em 76% total. Porém, não foram apenas os comerciantes que sofreram com essa crise, mas sim toda a população, pois os clientes na hora da compra ou não achavam a mercadoria desejada ou não conseguiam honrar com seus compromissos, tendo assim que ou cancelar a compra ou devolver logo após. Isso afetou muito mais os comerciantes por conta de eles não estarem conseguindo vender a mercadoria que já tem e por falta de mercadoria por conta mais da metade da produção parada. Muitas empresas, mais da metade, tiveram que adotar medidas para conseguir manter um bom resultado na sua empresa. E é isso. Olá, Queria agradecer as meninas, né, um grupo de meninas, isso é muito importante, essa mulherada aí apresentando os trabalhos. Só uma crítica construtiva, tá? Ao apresentar qualquer trabalho, sei que o nervosismo é grande, principalmente que agora a gente tem que mexer com essas tecnologias de informação, não deixe de se apresentar, né? Falar seu nome, falar quem você é, até porque esses seminários dão a nós aquela aproximação que a sala, né, nos permitia. Então, eu sei que tem gente aqui que não conhece todo mundo, até porque não são da mesma turma. E a gente vai poder voltar, sim, né, quem sabe, esse semestre ou até mesmo ano que vem, mas alguns às vezes já estejam formados e aí você nem vai ter essa oportunidade de conhecê-los dentro do processo como um todo, tá? Mas fica aqui só uma dica construtiva. Mas eu gostei muito da fala, gosto muito quando vocês se apresentam e gosto muito também quando é possível
revê-los, né? Porque a saudade é grande. Então, parabéns a Tainara, a Ingrid, a Milene, a Daniela, né? Que foram que apresentaram agora. Então, nós vamos passar para o grupo 4. Esse grupo 4 só tinha a Adriana, ela saiu, foi para o grupo 1. E aí, então, nós vamos para o grupo 5. A Caroline pediu para que ela, então, pudesse apresentar do seu note a gravação. Não há problema nenhum, Caroline, pode ficar à vontade, tá? Pode apresentar. Se você já quiser abrir a sua tela e compartilhar, você tem a palavra. Ok? Pode soltar o vídeo também, fique à vontade. Para mim só não está saindo som. Não sei se é para todo mundo. Não tô saindo som mesmo. Então não era só para mim, era para todos. Para ele só não está saindo o som do note, só. Mas se você quiser, eu apresento aqui, é a mesma coisa. Ô, prof, tem problema de eu falar a minha parte no final aqui, porque foi a minha parte que bugou tudo. Aí eu coloco... Que não gravou? É que eu gravei, só que invalidou todo o vídeo, que fui eu que editei, só que acabei não percebendo. Aí começou do exemplo 2 e eu não coloquei o 1. Não, tudo bem, faz assim. Eu apresento o que for, e depois você só dá a conclusão, pode ser? Pode sim. Então, eu vou compartilhar aqui o link que você colocou no Drive, tá bom? Pelo link do Drive, começa com o Vinícius, é isso? É isso, Carol? Oi, Carol. Não, prof, era para começar com a Ed. Eu vou tentar mandar de novo aqui o link do Drive. Deve ter dado algum... Não, mas assim, não, a fotinha do início tá com Vinícius, mas pode ser que rode e vai aparecer ela, mas eu só tô dizendo que a primeira carinha que tá lá é do Vinícius. Pode ser, vou rodar. Se não for, você me fala que eu interrompo, tá? Tá bom. Boa noite, meu grupo é PCP no Covid e eu vou começar com uma pequena introdução do que é o PCP e para que ele serve. PCP também é conhecido como Planejamento e Controle de Produção e ele é um processo que pode auxiliar o gerenciamento de produção de uma indústria. Com ele, a indústria ela pode planejar quando, quanto e em que ordem produzir e também verificar se tudo está funcionando de acordo com o plano. Diante do atual cenário do Covid-19, diversas situações têm impactado muitas empresas de variados segmentos e processos produtivos, onde as decisões elas têm que ser tomadas com muita rapidez. E no momento de caos, isso se torna cada vez mais difícil e complicado. A área do planejamento e controle de produção, ou PCP, ela tem o desafio de decidir o que irá produzir, com que frequência e ainda com um número menor de colaboradores disponíveis.
Muitas empresas estão aderindo ferramentas como softwares cada vez mais completos e robustos que auxiliam as empresas a alcançarem melhores resultados e o que facilita na sua sobrevivência e também na manutenção dos empregos na crise da pandemia do Covid-19. Sabe-se que os resultados da pandemia eles irão impactar e se estender na economia aí por muito tempo. E por isso é preciso que sejam encontradas soluções para o agora, mas que favoreçam a saúde financeira das empresas a longo prazo. Vou falar um pouquinho das ações que poderiam ser implementadas ou melhorias para amenizar a situação da alastração do vírus Covid-19 dentro do PCP. Vale ressaltar que, embora seja uma pandemia mundial, esse vírus tem uma letalidade de menos de 1%, né? A gente pensando em proporções mundiais. Entretanto, é um vírus com um potencial de... Ele se alastra muito facilmente, né? Ele contamina muito fácil. Então, empresas, né, devido a esse atual cenário, as pessoas estão fazendo mais home office e não se produz mais como antigamente, afinal, não só o PCP, mas várias outras coisas mudaram, então não poderia ser diferente com o PCP, né? A IBM, né, uma empresa do ramo eletrônico mundialmente famosa, principalmente por volta dos anos 60, 80, criou um software chamado IA. E já com a tradução feita, ele se chama Covid-19 e as cadeias de suprimentos abaladas, né? Eu vou ler um pouquinho aqui para ressaltar para que esse software serve. Usando IA, as organizações podem transformar em tempo real dados não estruturados em insights, ajuda a prever interrupções e vulnerabilidades, fornecendo visibilidade de curto prazo. Com o IA, os profissionais podem otimizar pedidos com base em fatores como relocação e priorização de estoque. Isso permite que as equipes reajam mais rapidamente e reduzam centenas de horas de trabalho manual de coleta de dados para que possa concentrar nesse trabalho de maior valor. Ou seja, como devido à pandemia do Covid-19, né, às vezes muitos comércios fecham, tem lockdown e todas essas barreiras a mais que nós estamos enfrentando, esse software nada mais, nada menos nos ajuda quebrando, entre aspas, um galho, estatisticamente pegando dados e fornecendo para a empresa, para assim a empresa conseguir se alocar e tomar a melhor decisão dentro do PCP para, obviamente, possível maior lucratividade, maior produtividade e não alastração do Covid-19 para os consumidores dos produtos e para os próprios funcionários da empresa. Agora, dizendo um pouco fora do PCP, né, para que os funcionários não peguem esse vírus com tanta facilidade assim, para repassar para os seus clientes ou deixarem no próprio produto, né, visto que cientificamente falando, produtos que são de alumínio ficam com vírus por mais tempo. Uma sugestão é que os funcionários usem ivermectina, que não foi feito um estudo científico muito abrangente acerca disso, mas se tem a observação e experimentação, que é um medicamento que vem sendo muito eficaz. Particularmente ao meu redor, já vi muitas pessoas que contraíram o vírus, tomaram o medicamento e melhoraram, vários médicos que utilizam, e também há várias fontes na internet disponíveis, realmente falando que realmente da eficácia desse medicamento, e também palestras semanalmente, mensalmente, para os funcionários da organização, alertando sobre sobre os cuidados com a alimentação, né? Até porque 400 anos antes de Cristo, um famoso médico chamado Hipócrates já falava que seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Então, obviamente, com a imunidade dos funcionários mais alta, a possível contaminação por causa do vírus se torna menos provável. O segundo case de sucesso são várias empresas que eles fizeram um amontoado de problemas que tinham e soluções que eles achavam que realmente fizeram diferença. Então, eles identificaram 3 situações operacionais nos clientes. As empresas que estão tendo que parar, dando férias, diminuindo o pessoal, e isso diminuindo a demanda de matérias-primas e insumos. As que estão apenas reduzindo as operações para adequar-se à redução da demanda. As que estão em plena atividade, até mesmo incrementando sua produção, ocupando toda a sua capacidade.
Porém, todas as situações têm algo em comum: a necessidade de replanejar a cadeia de suprimentos e de reprogramar a produção com maior frequência. Com isso, essa empresa que presta serviço para eles entendeu que a digitalização do processo empresarial e a adoção de tecnologias inovadoras são dois dos principais pilares da indústria 4.0. Já a jornada de transformação digital na empresa pode se dar diferentes estratégias, desde que simples automação. Uma das ações mais impactantes de melhorar a relação do custo-benefício é a agilização do processo de planejamento. Nesse segundo case, a empresa ela arrumou um consolidado, né? Tanto as empresas que eles prestam serviço e as soluções que eles utilizaram. Eles acharam 3 possíveis questões: as que estavam parando totalmente, dando férias e agindo diferente, as que estavam mantendo um pouco da produção só para demanda e as que estavam até implementando mais produtos, porque estavam tendo um bom sucesso. Mas em todas elas tinha algo em comum, que era a necessidade de replanejar a cadeia de suprimentos, de reprogramar a produção com maior frequência. E disso eles tiraram que a solução era a implementação dos pilares da indústria 4.0, que são transformação digital da empresa, onde isso pode ser dada por diferentes estratégias, desde a simples automação de operações produtivas até a digitalização e integração completa de seus ciclos de vida de produto e de produção. Uma das ações mais impactantes que eles observaram e de melhor relação de custo-benefício é a digitalização do processo de planejamento, programação e controle de produção. Existem diversas tecnologias disponíveis. Os prazos de implementação são relativamente curtos e os resultados aparecem mais rapidamente, foram o que eles observaram. Está preocupado por inúmeros cases de sucesso dessa empresa, que a digitalização do PCP proporciona ganhos e resultados como melhor visibilidade de previsão de produção, melhor gerenciamento de estoque, melhor utilização da capacidade de produção e melhor atendimento ao cliente. Isso porque está tudo digitalizado, tudo computado, verificado e de simples acesso, que elenca com o primeiro case. E essas foram nossas considerações. É isso. Prof, tá mudo? Eu tô pedindo o Arthur para desligar o som dele, para depois ligar o meu, senão vocês vão ouvir jogo junto comigo. Está em home office, dessas coisas. Eu, Carol, para apresentar tudo, ou tem mais alguma coisa que ficou faltando no vídeo? É que no caso eu comecei do segundo case. Eu queria falar do primeiro case, que é muito interessante, porque fala sobre a gestão do estoque. O primeiro case é também de uma empresa que faz diagnósticos nesse setor, e eles detectaram que nessa pandemia as empresas já tinham vários problemas de estoque, de produção, mas só realmente sentiram isso agora. E nessa empresa que eles fizeram a consultoria, eles detectaram grave falta de controle de estoque e ausência de qualquer organização em relação ao processo produtivo. Isso acarretava que eles não sabiam o que tinham em estoque e acabava que o comercial não sabia o que tinha ou não tinha para vender, acabava fazendo pedidos que não precisavam, tinham um custo que não precisava ter naquele momento, principalmente durante a pandemia, que o pessoal estava querendo reduzir custos, e com isso eles viram, não, está acontecendo alguma coisa de errado, então vamos ver o que está acontecendo e contratar essa empresa. E aí, naquele momento, eles reestruturaram tudo na empresa, em questão de estoque, porque estava uma bagunça, por essa perda de comunicação também entre os departamentos. E eles fizeram o treinamento da equipe, implementaram um sistema mais tecnológico, porque antes era tudo robusto, e essa falta de estoque também vinha de eles marcarem muita coisa em papel, muita coisa muita burocracia, em vez de matar uma planilha, alguma coisa de sistemas. Eles tinham o sistema, mas eles não usavam o sistema 100%, porque era aquele conforto de estar usando o de sempre. Então, eles fizeram uma reestrutura nesses primeiros meses e conseguiram ter alguns resultados, que foi, no estoque, eles conseguiram otimizar 13% dos recursos, melhoraram o gerenciamento das rotinas, então ficou muito mais fácil o comercial se comunicar com
o estoque, eles tinham essa comunicação, estava ficando mais eficiente, teve uma grande redução de pedidos sem necessidade, e já na gestão de PCP, eles tiveram uma organização de cronograma de produção através da ferramenta STEP Gestão, redução de 43% dos custos operacionais e tempo ocioso devido à automação de processos, porque eles fizeram toda uma análise do que estava acontecendo na empresa, e isso fez melhorar a eficiência de um tempo ideal de produção. Esse exemplo é de uma usina do setor de metalúrgico. Era isso que eu ia falar no primeiro exemplo, prof. Muito bom, parabéns. Eu vou, então, aqui interromper a gravação, né? Mas vou deixar aqui o meu muito obrigado a todos que apresentaram, a todos que se dedicaram, a todos que fizeram com que a disciplina pudesse ter a interação de vocês durante a apresentação e a fala. Na próxima aula, nós vamos estar tentando, né, fazer uma transmissão de um acadêmico de engenharia de produção que hoje está bolsista fora do país com um curso de mestrado. Não sei se o Luan vai conseguir, ele foi meu aluno de iniciação científica e hoje ele está aí dentro de um outro processo. Também vamos estar corrigindo as nossas atividades, lembrando que nesse mês as nossas aulas, elas têm mais 2 aulas, né? Nós temos a aula do dia, na verdade, nós temos a aula do dia 14, tá? E depois nós vamos ter prova. Então, a prova de vocês será os seminários. Então, nossa prova vai ser esses seminários que vocês acabaram de apresentar. O mesmo está gravado, então vocês vão poder estudar baseado nas apresentações que vocês aqui expuseram, né? Então, o tema da prova será Just in Time, Célula de Produção, PCP e Kanban, que são os tópicos da aula que nós acabamos de estar discutindo com as apresentações de todos vocês. Dúvidas? Até agora nenhuma, professor. Obrigada, Gabriel. Então, a gente agradece mais uma vez.